Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar um pouquinho sobre A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, Júlio Verne, que é um livro tão gostoso de ler, sabe? É um livro essencial, assim, eu acho que pra você sair da ressaca. Eu não estava lendo muito, a faculdade me apertou, me deixou de calças curtas recentemente, e eu não li muita coisa, na verdade eu li o Perto do Coração Selvagem, eu li o Crônica de uma Morte Anunciada e eu consegui acabar ali no feriado do Saco Cheio, a parte um, né, do Retorno do Rei. Inclusive vai ter vídeo provavelmente desses 3 livros aqui no canal. E o último que eu li foi A Volta ao Mundo em 80 Dias. E por que eu li esses livros no Kindle? Porque basicamente eu tô com o Kindle Unlimited por 3 meses, eu não gosto de assinar o Kindle Unlimited, mas quando tem aquela promoção de 3 meses eu sempre assino. Enfim, A Volta ao Mundo em 80 Dias vai contar uma história incrível sobre pessoas que deram a volta ao mundo, né? O que acontece? Aqui a gente está falando do século XIX, do 1800 e pouco. E naquela época, a gente tinha a grande revolução industrial acontecendo. E o que a revolução industrial trouxe de interessante? Pelo menos para esse pessoal mais rico, assim, que viajava mais. Praticidade e velocidade. A gente tinha as grandes ferrovias que ligavam continentes, então a gente tinha a rodovia que cortava, por exemplo, os Estados Unidos de leste a oeste, ligava a Califórnia a Nova York, e isso era uma coisa, tipo, incrível. A gente tinha os barcos a vapor, que andavam mesmo em condições adversas de clima, e quando não tinha vento, enfim, os barcos a vapores eram muito interessantes. A gente tinha o canal de Suez, que foi criado naquela época, que cortava caminho da Europa para o mar ali da região índica, do Índico, sem você precisar dar a volta pelo cabo, o da Boa Esperança ou da Tormenta? O da Tormenta é aqui, enfim. Sem você precisar dar a volta ali pelo sul da África. Então, o que a gente tinha nesse contexto? O mundo ficou pequeno, cara. A gente conseguia ir de um lugar ao outro com uma velocidade grande, né? A gente não tinha mais aquelas distâncias colossais. Então, nesse contexto, uns amigos estavam jogando Whist, ou enfim, depende da tradução, estavam jogando um jogo de cartas e eles estavam comentando isso, que saiu no Morning Chronicle, o seguinte, é possível de se dar a volta ao mundo em 80 dias. Isso, óbvio, se você conseguisse coordenar todos os horários de trens, ônibus não tinha na época, de trens, de navios, você conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias. E o pessoal tava falando, né? Poxa, o mundo tá pequeno mesmo. Sabe aquela conversa de vó? E aí um dos moços que estava sentado falou, de fato, é possível de se dar a volta ao mundo. E os outros falou, você acredita no que está escrito no jornal de dar a volta ao mundo em 80 dias? Ele falou, pois eu acredito. E eu aposto com vocês que eu dou a volta ao mundo em 80 dias. E aí as outras pessoas falaram, ganhamos dinheiro fácil, né? Por que eu tô com esse sotaque? E aí eles pegaram e aceitaram essa aposta. E aí, então, esse apostador, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ele, falou, eu dou metade da minha fortuna pra isso. Porque a outra metade ele precisaria gastar na viagem, né? A gente está dizendo que é possível dar a volta ao mundo em 80 dias se você for rico, pelo menos nessa época. O pobre ainda não consegue, tá? Pelo menos nessa época. E o pessoal falou, estavam mais 4 na mesa, falaram, show, cada um aqui dá 5.000 libras, no final dá 20, se a gente ganhar você recebe 20, se você perder você paga 20 pra gente. E eles firmaram um contratinho, né, um cheque nominal, dizendo enfim, um cheque, e esse homem saiu na mesma noite pra ir embora. Foi embora, né, pra dar a volta ao mundo. Mas quem é esse apostador? Ele nada mais nada menos do que Phileas Fogg. E Phileas Fogg é uma pessoa que me lembrou muito Hercule Poirot. Por quê? E ele me lembrou Hastings também. Porque ele é um inglês por excelência, né? O livro, ele é escrito, o Júlio Verne é francês, então ele vai satirizar com força
os ingleses. Então ele é uma pessoa que é metódica no tempo, ele é um Immanuel Kant da vida, só que o Kant é alemão. Ele é um Immanuel Kant, ele é pontual, ele conta os seus passos para não se atrasar, para fazer o caminho mais curto, ele não gasta mais energia que o necessário. A gente vai ter, no começo, ele demitindo um dos criados, o criado, e contratando outro. E esse criado foi contratado, é um francês, chama Passepartout. Ele, primeiro, foi contratado, e aí ele fala que o Phileas Fogg, o que ele ouviu sobre o Phileas Fogg, ele fala que o senhor é a pessoa mais sedentária da Grã-Bretanha. E realmente, por quê? Porque ele não faz nada além do necessário. Ele é rígido e ele é métrico com as suas coisas. Então ele tem, por exemplo, um cronograma das roupas que ele vai vestir para que elas ventilem tempo suficiente, para que elas não estraguem com as traças. Elas são todas catalogadas e ele tem que seguir a risca. A água de fazer a barba dele tem que estar a 37 graus. Se tiver 39, tá errado, é 37. Ele tem minutos, ele tem o mesmo relógio, tá com segundos pareados na casa toda. É incrível, é incrível. E ele é muito rígido com seus funcionários, com o seu criado. E o Passepartout então fala, tudo bem, é isso que eu quero. Eu vivi na França, agora eu quero viver como um inglês, eu quero viver tranquilo. E o Phileas Fogg faz, tudo bem. Chega a noite, o Phileas Fogg chega em casa e fala, seguinte, Passepartout, a gente vai dar a volta ao mundo em 80 dias. Venha comigo. E é isso. E eles saem para dar a volta ao mundo. Esse livro é frenético, ele tem capítulos curtinhos que te enredam de um jeito que é excepcional. A gente vai ter então um trajeto que é mais ou menos esse. Eles vão sair de Londres, vão passar em Paris, de Paris eles seguem em direção a Suez, fazem o canal de Suez, parando em uma cidade que eu não lembro o nome, chegam ali na região do Mar Índico, eles vão até Bombaim, na Índia, que é a face mais oeste da Índia, pegam um trem em direção a Calcutá. Em Calcutá, eles vão pegar um barco em direção a... Como é o nome daquela cidade da China? Meu Deus! Hong Kong? Não é Hong Kong, é Hong Kong, eu acho. Vão para Hong Kong. De Hong Kong, eles vão pegar um barco para ir para Yokohama, no Japão. De Yokohama, o Transpacífico até Califórnia, até Los Angeles. Em Los Angeles, pegam a Transcontinental dos Estados Unidos, a rodovia, até Nova York. De Nova York, pegam o Transatlântico até Liverpool. De Liverpool, pegam o Expresso até Londres. Eles têm que fazer isso em 80 dias. Posso dizer, e o que acontece? Esse Phileas Fogg, ele é super metódico com o tempo. E você pensa, poxa, provavelmente vai dar tudo certo, sabe? Não vai acontecer nada. Ele vai pegar o trem, vai parar nos horários certos e tudo mais. Mas não, dá tudo errado. E a gente vai ter, inclusive, um pouco daquele neocolonialismo, daquele colonialismo clássico da Inglaterra de ele comprar tudo com dinheiro. Então ele chega no dono do barco e fala o seguinte, eu te ofereço 2.000 libras por esse barco. E aí o cara, tudo bem, o barco é seu, faz o que tu quiser. E você vai ter histórias assim absurdas do que vai acontecendo, sabe? E a pensar que é um livro para crianças, a moral não é muito legal assim não, sabe? De você pode comprar as outras pessoas se você tiver dinheiro. Mas enfim. E o contraponto mais interessante para mim desse livro é o Passepartout. Porque o Passepartout é um francês e ele é super enérgico, sabe? Então o Phileas Fogg, ele é uma pessoa austera que reage com impassibilidade a tudo. Se aconteceu, aconteceu. Se não aconteceu, a gente vai dar um jeito. Mas é isso, ele não externaliza nada. E o Passepartout é diferente, ele externaliza tudo. É como se fosse o Hastings, sabe? De cabeça quente. E eu achei isso incrível, sabe? Porque ele vai trazer essa personalidade mais francesa e acalorada. A gente também vai visualizar, a gente vai ter nesse livro uma perseguição policial, porque um policial vai ouvir um retrato falado de um ladrão que roubou o Banco da Inglaterra e ele vai achar que é o Phileas Fogg, e que o Phileas Fogg tá dando a volta ao mundo pela mentira, mas enfim, não é, sabe? Ele tá dando porque ele quer.
na verdade, a gente não fica sabendo realmente se foi ele ou não que roubou até o final do livro. Então, você fica assim, poxa, será que o policial tá certo? E no fim das contas, esse policial vai virar amigo do Phileas Fogg. E é o Jep, né? No fim das contas. Eu acho esse livro fantástico. Eu provavelmente já assisti umas 4 ou 5 adaptações dele. Aquela do Jack Chan é muito bacana. E uma coisa interessante que eu descobri lendo o livro, eu acho que eu já tinha lido ele na infância, tá? Mas uma das coisas interessantes que eu descobri lendo o livro é que não existe nenhum trecho que é feito em balão. E vários livros, várias versões antigas desse livro na capa trazem um balão. E esse livro, ele traz no final um balãozinho. Então é extraordinário. O Júlio Verne é o pai da ficção científica e ele também é o pai de escrever viagens extraordinárias. Então ele vai, entre os livros mais famosos dele, a gente tem A Volta ao Mundo em 80 Dias, 5 Semanas em um Balão, Da Terra à Lua, Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Léguas Submarinas, vários outros livros, então é muito interessante. Eu achei Viagem ao Centro da Terra um livro fantástico para você ler se você tem qualquer idade. É um dos livros interessantes também para você dar para uma pessoa que não tem o hábito de leitura, porque ela vai adorar. É um livro que é muito tranquilo de ler na velocidade. Ele não tem uma trama tão complicada e é um livro que apesar de eu sentir que algumas palavras dele são bem prosaicas, ele é um livro que acalenta o coração de verdade. Então, assim, sugiro muito a leitura para vocês. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscreve aqui no canal, deixe o seu comentário sobre esse livro. Eu acho que o meu livro favorito dele ainda é Viagem ao Centro da Terra, porque foi um dos primeiros livros que eu li quando eu era criança e, sério, era fantástico. Enfim, se você gostou desse vídeo, como eu disse, deixe o seu comentário e até mais. Tchau, tchau!